vídeo, nós vamos analisar a doutrina da oração. Muito cedo em nossa Bíblia, nós encontramos o assunto sobre a oração. Temos um versículo em Gênesis capítulo 4, versículo 26, onde diz: Então começaram os homens a invocar o nome do Senhor. As Escrituras pulsam com a vida de oração dos santos. Desde a primeira menção em Gênesis capítulo 4 até a oração de João, em Apocalipse capítulo 20, capítulo 22, versículo 20, onde ele diz: Sim, vem Senhor Jesus. Dificilmente uma página de nossa Bíblia não é agraciada pela oração. Os exemplos de oração são abundantes. No Antigo Testamento podemos traçar as orações de Ana e Samuel, de Moisés, o homem de Deus, de Daniel e do salmista. Quer observamos a lei, os salmos ou os profetas, a oração era um modelo de vida. No Novo Testamento, a oração ainda é mais evidente. O Senhor Jesus orou. Lucas, o evangelho que o retrata, apresenta ele como o homem perfeito em sua dependência, nos dá 7 ocasiões únicas em que ele orou. O Senhor Jesus orientou seus discípulos a orar. Significativamente, em Lucas capítulo 18, versículo 1, ele empregou uma palavra de obrigação moral. Ele diz: deveria orar. Exortação foi adicionada ao exemplo. Em outras ocasiões, suas exortações, as exortações do Senhor, continham instruções sobre como orar. Por exemplo, Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 13. O livro de Atos nos revela o papel crucial que a oração desempenhou em todos os aspectos da vida dos crentes. Evangelismo, coragem sobre perseguição, orações para a libertação dos presos e o fardo dos líderes da igreja. Você pode ler isto em Atos capítulo 6, versículo 4, também no capítulo 13, do versículo 1 ao 3. Pareciam viver na atmosfera da oração. Cada movimento significativo em Atos foi o resultado da oração. A oração tornou-se as rodas que impulsionaram o progresso do Evangelho naqueles dias. As epístolas detalham para nós a vida de oração do apóstolo Paulo, um homem que orava como poucos. O homem que sentiu o peso do cuidado de todas as igrejas, sabia o que era clamar a Deus para necessidades muito específicas. Suas orações na prisão contêm petições por objetivos espirituais que poucos alcançam. A pequena epístola de 2 Tessalonicenses, por exemplo, contém pelo menos quatro orações de notável significado. Mas o exemplo, a exortação e a experiência constitui uma declaração doutrinária sobre a oração? Vou fazer a pergunta de uma forma, repetindo esta mesma frase. Mas o exemplo, a exortação e a experiência constituem uma declaração doutrinária sobre a oração? Existe uma doutrina de oração? Uma doutrina é um corpo de verdade sobre um assunto, os fatos conhecidos sobre ele. Poucas coisas, porém, geram tantas perguntas quanto a oração. Por que orar se Deus já sabe? Como funciona a oração? Por que algumas orações não são respondidas, ou pelo menos aparentemente são? Como devo orar? As perguntas são muitas e as respostas nem sempre são tão bem embaladas como gostaríamos. Mas a oração é tão natural para um crente, tão instintiva em nossa experiência, que dificilmente pode ser questionada que ela tenha um papel vital na vida de cada crente. A primeira atividade de Paulo em sua conversão foi orar. Você pode ler isto, se não conhece ainda a história, em Atos capítulo 9, versículo 11.
Ao formular uma doutrina de oração, precisamos ir além da experiência dos santos e explorar os caminhos e a natureza de Deus e a natureza do homem. A natureza do próprio Deus é parte da base para a doutrina da oração. Observe as palavras que Paulo emprega em sua exortação em 1 Timóteo capítulo 2. Paulo fala sobre oração, intercessões, súplicas e ações de graças. Estas não são meras palavras por causa da variedade. Elas são agrupadas de forma inteligente, porque cada uma palavra denota um aspecto único de Deus. Quando você pensa em súplicas, está pensando em pedir algo. Deus deve, necessariamente, ser suficiente para tudo o que pedimos, Ele é o Deus de toda suficiência. Todos os nossos recursos estão nele. Quando intercedemos, estamos reconhecendo que a própria natureza de Deus é que Ele é soberano e capaz. A própria natureza de Deus estamos compreendendo, estamos reconhecendo que Deus, Ele é soberano e capaz, como nosso refúgio para fazer o que não podemos fazer. Interceder traz consigo o pensamento de pedir em nome de outro. Por que orar se Deus não é soberano e capaz de realizar o que não podemos? Quando nos aproximamos de Deus em oração, reconhecemos que Ele é sagrado e, acima de tudo, Ele é sagrado e, acima de tudo, e merecedor de nossa reverência. Ele é merecedor de nossa adoração e de nosso louvor. A ação de graça que Paulo também menciona neste capítulo 2, sobre os vários aspectos da oração, a ação de graças é devida ao Deus que satisfaz todas as necessidades e nós desfrutamos de suas riquezas. Ele, que é sagrado em sua pessoa, é capaz de intervir em nossas intercessões e suprir nossas súplicas. Sua própria natureza estabelece o valor da oração. Em João capítulo 1, nos é dito, no princípio era o verbo. João capítulo 1, versículo 1. Alguns versículos depois nos é dito que o verbo se fez carne, versículo 14. O significado do título a palavra ou verbo é que Deus sempre desejou se comunicar com o homem. As palavras são usadas para comunicar pensamentos. Deus se comunica conosco através de sua palavra escrita hoje, desejando que respondamos à verdade revelada. Quando oramos, estamos nos comunicando com Ele e fechando o círculo de comunicação. A oração torna-se o meio essencial pelo qual nos comunicamos com Deus. Além disso, o homem foi feito para obediência e lealdade ao seu Deus. Isto está muito claro em Gênesis capítulo 3. Ele foi feito para desfrutar da comunhão e mover-se na dependência de Deus. Isso pode ser lido nos dois primeiros capítulos nos dois primeiros capítulos de Gênesis, o capítulo 2 e o capítulo 3. Essa consequência, ou essa consciência, melhor dizendo, de sua dependência é expressa pela primeira vez pelo que está escrito em Gênesis capítulo 4, versículo 26, no nascimento de Enos, o outro filho de Adão e Eva. Seu nome significa homem frágil e mortal. Conscientes da fraqueza e da necessidade, foi então que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Deus nos projetou para sermos dependentes em nossas vidas. A oração é um sinal dessa dependência. Fomos feitos também para ser adoradores de Deus, desfrutando da comunhão com Ele. Adão conheceu dias de caminhada
caminhada com Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 8. A oração não é apenas um caminho para o pedido, mas um canal para a comunhão, um meio de adoração. Nossa própria natureza como criações da mão de Deus apoia uma doutrina de oração. Mais ainda, nossa vida espiritual é constituída para nos colocar no lugar de dependência, necessidade, comunhão e adoração a Deus. Empregando a imagem de uma batalha, Paulo nos lembra da necessidade de manter contato com o quartel-general enquanto permanecemos na linha de frente enfrentando o inimigo. Isso está em Efésios capítulo 6, versículo 18. Judas nos lembra da necessidade de orar no Espírito Santo. Judas, versículo 20. Ao enfrentarmos aqueles que desafiam as Escrituras, o escritor aos Hebreus fala de ter confiança para entrar no santuário, para comungar com Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 19, e que Deus está satisfeito com a adoração e ações de graças do seu povo. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Somos projetados como criaturas redimidas para prosperar melhor em um lugar de dependência e comunhão com nosso Pai. Assim, tanto a natureza de nossas vidas espirituais quanto a natureza de nosso Deus se tornam, em si mesmas, a base para uma doutrina de oração.